Olá, é hoje e estamos no ar. Esse é o meu, o nosso programa de todas as sextas-feiras, feito com muito carinho para você. Eu sou Miguel Bezerra. E eu sou Erisvaldo Rodrigues. E estamos aqui para mais uma edição do programa É Hoje. Conto com a sua audiência. Espero que você nos ajude a fazer esse programa que é feito com muito carinho para você que está do ladinho aí, está conectado nas redes sociais. Erisvaldo Rodrigues. E pela rede mundial de computadores é voxtv.com.br, também na internet e no Facebook Vox TV Oficial. Pode acessar a nossa página, mandar os seus recados, as suas críticas, os seus elogios para o programa de hoje, porque é hoje, nessa sexta-feira. É isso aí, gente. É hoje, está no ar. Conto com a sua participação, viu? Na nossa página no Facebook, Locutor Miguel Bezerra. Você acompanha a gente também no Instagram, Locutor Miguel Bezerra. No YouTube, Miguel Bezerra. É isso? E hoje temos convidados especiais, Miguel. Verdade, Erisvaldo Rodrigues. Temos a honra, o privilégio de receber. Para a gente é cada dia uma lição, cada dia uma aula diferenciada. Hoje nós temos o privilégio de receber esses meninos que por onde passam é sucesso. Danilo Barreto, da Rádio Heliópolis, tem também o Lipão, também que é da comunidade de Heliópolis, estão hoje aqui com a gente na bancada para bater um papo com a gente. Tudo bem, Lipão? Boa tarde, primeiramente, tudo bem? Grande satisfação podendo estar aqui com vocês hoje, trocar essa ideia. Tudo bem, Danilo? Melhor agora com vocês aí. Maior prazer estar na Vox TV aí, um empreendimento novo aí que está nas paradas aí. Parabéns pelo programa hoje. Tenho acompanhado aí na internet, no Facebook, pelo site e vamos que vamos. Para quem não sabe, o Danilo é um cara que, olha, falar de divulgação, não falar do Danilo, tá falando de ninguém. É um monstro na divulgação. Tenho falado isso sempre por onde eu passo, porque o cara é monstro mesmo. Está acompanhado de outro monstro do rap, que é o Lipão. A gente vai conhecer um pouco da história do Lipão, aliás, da história dos dois, né, Miguel? Verdade, Erisvaldo. Rapaz, falar do Danilo Barreto, olha só o nome do cara, nome de artista, viu? Danilo Barreto. Agora pergunta se você conhece Danilo Barreto. Muita gente conhece, mas fala Mano Zóio, da comunidade de Heliópolis. Heliópolis hoje é uma cidade, para você que não sabe, para você que não conhece, gente, vá conhecer a cidade de Heliópolis, você vai ver o desenvolvimento que tem. E o Mano Zóio tem uma marca registrada também, né, mano? Com certeza, já há 5 anos. 5 anos. E o Lipão, prazer te conhecer pessoalmente, te conhecia por nome, né, algum trabalho seu que eu já vi, muito bacana. E você hoje é um representante da comunidade de Heliópolis. Hoje eu atuo como rapper. Sou liderança, coordenação do movimento negro dentro de Heliópolis também. Bacana. E trampo com meu parceiro, Mano Zóio, produtor hoje. Legal. Também na batalha. Bacana. Em vários trabalhos. Esse é um casamento que já deu certo, né? Nossa amizade é de mais de 20 anos. Então a gente se ajuda em tudo que pode, né, Zóio? Com certeza. No dia a dia. Legal. Falar um pouquinho do Danilo Barreto, posso dizer um colega de rádio, um grande amigo também da gente. Danilo, primeiro uma pergunta para você, depois a gente passa para conhecer um pouco do trabalho do Lipão. Qual foi o intuito na época de registrar e criar a marca Revolução Rap RR, Heliópolis, que está bombando hoje cada vez mais? Então, obrigado aí, Erisvaldo. Essa parada aí nasceu em umas oficinas que teve em Heliópolis na época, o Alexandre de Maio, que dava aula num projeto que se chama Ao Conscientes de Heliópolis, um projeto que conscientiza os adolescentes que hoje para você ir numa balada não precisa você estar alcoolizado, né? É uma balada consciente, certo? E através dessas oficinas ele dava aula de como criar um logo. Aí nasceu a ideia, eu falei do programa Revolução Rap, ele foi e criou o nome RR Heliópolis. Por que o nome Heliópolis? Porque nasceu dentro da comunidade de Heliópolis. E através disso aí, na época eu tinha R$300 para investir, velho. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Fui lá, gastei R$100 para fazer a tela, comprei 10 camisetas no centro, mandei estampar e até hoje a gente está trabalhando. Legal. Lipão, quanto tempo você começou no rap? Em que ano você começou no rap? Eu iniciei em meados de 1997. Lá
Ararapuá, a gente tinha referências musicais já na quebrada. E a gente tive a oportunidade de estar colando na própria Rádio Heliópolis. Porque para nós tem um significado muito grande você poder ter uma música em rádio. E a Rádio Heliópolis, quando a gente chegou lá, nós entendemos que tinha essa chance de ter um lugar onde nossa música tocava. Então veio a proposta de escrever, fazer um rap e dar continuidade no decorrer dos anos, né? Legal. Essa foi a proposta, em 97. A Rádio Heliópolis lhe acolheu de braços abertos, portas abertas. De nós que moram no Heliópolis. Lipão, nós temos aqui um recado, tem uma pessoa que nos mandou um recado para você, a gente vai ver quem é essa pessoa. Salve, salve família, tô aqui para falar desse irmão, Negro Lipão, você é louco. Se hoje eu tô no rap, eu tenho que agradecer a esse moleque, esse meu parceiro. Estamos há anos juntos aí, fiz parte do grupo Intenção Negra junto com ele. Desde o começo, desde lá de baixo, né? Com Intenção Negra ele existe desde 97, né? E Nego Lipão é meu irmão, né, mano? Ele é minha família. Vou falar o que desse cara? Se hoje eu sou DJ Negroala é por causa do Nego Lipão. Intenção Negra. Minha família. Não tenho nada pra falar desse cara. Esse cara, ele é satisfação total na minha vida. Respeito, amor, tá ligado? Gratidão, tá ligado? Necessário falar disso, porque ele é um grande amigo, um grande irmão na minha vida. E tamo junto até depois do final, Lipão. Que precisar, você tá ligado que tamo juntão. Intenção Negra prevalece sempre nos nossos corações. Tamo aí, Nego Lipão. Procura nas redes sociais aí, tamo junto. Meu irmão, meu amigo, tamo juntão. Amo você, parça. DJ Negroala. Ei! Legal, bacana, cara. Como você se sente... Ô, Lipão, como você se sente ouvindo elogios, ouvindo pessoas falar bem da sua pessoa? Cara, eu me sinto honrado e grato, porque o DJ Negroala é um amigo que a gente se conheceu antes de fazer rap na Vila Arapuá. Assim como o Alan, o Mano Zóio, meu irmão, o finado Marcão, o Zopes, o Nukes. Eu tenho uma série de amigos, assim, amigos, padrinhos de casamento. São pessoas que me incentivam, me dão força para continuar no dia a dia. Assim como eu tenho toda a energia, o amor da minha família, filha, irmãs, pessoas que gostam do meu trabalho. E o DJ Negroala é um desses caras que eu tenho carinho, respeito e amor e gratidão eterna. Legal. Ainda faz parte do Intenção Negra hoje? O Intenção Negra foi um grupo que iniciou eu, meu irmão filhado Marcão, Mano Léo, DJ Gorpo, DJ Negroala, era praticamente um coletivo. E aí, com o decorrer dos anos, algumas pessoas pararam, porque fazer o rap no Brasil naquela época de 90 para 2000 não era tão simples. E alguns irmãos nossos pararam e eu, como teimoso, continuei acreditando nesse sonho e levando o sonho dos amigos comigo. Hoje tá mais fácil? Hoje não está mais fácil nem mais difícil, mas é mais acessível. Hoje a gente consegue gravar em estúdios como a própria Levita, o Lucas Canielli, são parceiros mais próximos. A gente consegue fazer a música com mais facilidade, mas tem um tempo mais curto para fazer e lançar, né? Então ficou mais acessível. Você tem as redes com a divulgação muito mais rápida, com o tempo ela se torna orgânica, né? Legal. E hoje você falou que é mais curto, tempo mais rápido. Hoje as coisas, parece que você dorme, cria alguma coisa, de manhã tem que lançar, a noite seguinte já tem que estar preparando outro. Por que, cara? Você tem uma ideia de porquê dessas mudanças? Além de estar competitivo, é o que eu falei, ele está dando uma certa acessibilidade para diversas pessoas em questões culturais. Legal. Então, você dorme, você acorda, já tem um trabalho novo de um irmão, aí você no outro dia já tem outro trabalho, então está movimentando cada vez mais. Está exigindo das pessoas ter lançamento, tá atualizado, né? O dia a dia está assim hoje. Legal. Lipão, nós temos mais um recado. Alguém mandou mais um recado para você aqui no programa. Se chorar. Salve Elisvaldo Rodrigues, Miguel Bezerra, toda essa rapaziada que está nos vendo aí, certo? É uma satisfação estar falando aí do Mano Lipão, certo?
Esse mano já está há um tempo aí na caminhada, na música, com rap, certo? Mas além disso ele desenvolve aí um trabalho social importante aqui para nossa comunidade, através do movimento negro, né? E satisfação, mano, tá falando desse cara. E queria aproveitar para fazer uma pergunta para ele aí, né? Como que foi esse ano a ida dele ao Chile, né? Para mostrar o trabalho, a cultura e o movimento social que ele desenvolve aqui em Heliópolis. Satisfação, mano. É nóis. Tá aí a pergunta do nosso querido Reginaldo José Gonçalves. Abraço para você, obrigado pelo respeito. Reginaldo, que é um dos nossos diretores, coordenadores da Rádio Heliópolis. E a pergunta veio direto para o Lipão. Pode responder, por favor. Reginaldo, eu não tenho palavra para descrever o carinho que eu tenho por esse cara. Todo dia é um cara que acalma meu coração. Quando eu chego, Reginaldo, meu tal coisa, ele fala, calma, vai dar certo. Isso mesmo, calma. Ele é muito tranquilão, né? Ele é muito tranquilo. O Reginaldo é muito tranquilão, cara. E a pergunta dele, ele estava junto, para ele foi a segunda, para mim foi a primeira viagem fora do país. Foi de extrema importância, porque nós chegamos no Chile, lá em La Serena, na Universidade de La Serena, talvez sem saber o que seríamos, o que fazer até, mas a gente conseguiu expressar nosso trabalho em questão social, a importância do que são os movimentos sociais dentro da comunidade de Heliópolis, o quanto nos engrandece. Então isso fez com que o nosso trabalho lá fosse muito eficiente de alguma forma e pudesse ser replicado em outros lugares, como Paraná. Nosso trabalho foi apresentado na Argentina, na qual tem proposta da gente estar indo falar do bairro Educador na Argentina. Legal, isso então, é bom, isso foi hein? importante. Poder ir lá no Chile gritar o nome de Heliópolis, a UNAS que nos deu essa possibilidade de estar indo, o Movimento Negro que acreditou na minha pessoa de estar indo até lá. Foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano, uma das melhores viagens assim. E a recepção lá, como é que foi? Foi boa pra caramba. Boa. O povo lá, nós estávamos num lugar onde tinha colombianos, equatorianos, argentinos, então é um povo da América que você passa a ter uma convivência e aprende muito, Miguel. Legal. Você aprende a questão da terra, a espiritualidade, coisa que aqui hoje o nosso povo em alguns aspectos fica até um pouco superficial devido à correria do dia a dia, você não tem esse tempo. Lá não, lá as pessoas param para falar sobre a questão da espiritualidade, a terra, o respeito, de olhar um para o outro, a questão do homem preto, latino-americano, então isso foi importante. Legal, isso é bom. Lipão, como que é participar hoje do movimento negro da UNAS? É importante, é uma responsabilidade, ainda mais nos dias atuais que a gente vive, é uma grande responsabilidade. A gente tem que, cada dia mais, formar opiniões, formar pessoas, levar essa informação para esses irmãos e irmãs, trazer eles para nós, escutar a opinião deles, replicar essa ideia. Então é uma responsabilidade muito grande e é válida, é uma luta que é válida. Hoje o que a gente faz, a gente é muito feliz e a gente entende o compromisso, ele, mesmo independente de estar dentro ou não de uma entidade, eu no meu particular eu tenho que dar continuidade sempre nisso. Né? Entendo a minha responsabilidade, até porque deixar esse espelho com uma filha, para minha filha, para a Cauane, ela tem que se entender, a inclusão dela na sociedade, como mulher preta, se entender que ela não tem defeito pelo cabelo, pelo nariz, ela é perfeita daquela forma. Então tem todo um contexto, uma atmosfera que a gente busca para deixar isso hoje. Quando a gente fala de preto, de negros, nós estamos vivendo século XXI. No teu ponto de vista, ainda existe racismo contra o preto? Eu acho que nos dias ou atuais, contra algumas cores? Ele está mais na cara. Há tempos atrás, o racista ele ainda se camuflava de alguma forma, algum aspecto. Hoje o cara, acho que porque ele é racista, ele deixa, eu sou racista e pronto. Ele está mais na cara. Eu acredito que o governo atual ele dá um certo suporte em algumas falas e as pessoas deixaram de se esconder. Então o racista ele é racista, ele não tem mais aquele medo de ser racista. E hoje em dia, Miguel, cada vez mais você tem casos de racismo na educação, racismo institucional, né? Tudo isso é reflexo do racismo estrutural que a gente ainda tem. O Brasil é um país racista, sempre foi, um racismo enraizado, na verdade.
Legal. Infelizmente, né? Infelizmente, Infelizmente, porque eu acho que esse negócio de cor é besteira, é bobagem, não leva a lugar nenhum, né? Esse negócio de cor, de nada. Na música, são quantos irmãos? Só você ou... Não, hoje eu faço sozinho, trabalho sempre com os DJ. Às vezes eu convido o DJ Negroala, o DJ Regis, aí tem Mano Zóio, Revolução, que trabalha comigo na produção. Eu sempre convido outros MCs para estarem comigo no palco, como o Igor Nova Safra, o VS, dentre outros MCs, mas eu faço um trabalho solo hoje. Antes da gente passar as redes sociais do Lipão, tem mais um recado de alguém mandando para o Lipão. É isso aí. Felipe do Nascimento, Negro Lipão, vulgo Negro Lipão. Um cara guerreiro, batalhador. Desculpa que eu tô meio fanho, que eu fiz uma cirurgia na boca. Um baita letrista, compositor, rap autêntico, sempre antenado com tudo, de novo no rap, um baita pai guerreiro, meu irmão de coração, meu irmão de sangue, um cara que eu amo, sou fã dele. É isso aí, Lipão, pra cima, meu irmão. Sou seu fã, amo você, viu? E aí, Lipão? O Fernando, ele é um dos meus irmãos mais velhos. Eu tenho a Sandra, irmãos de sangue eu tenho a Sandra e o Fernando. Somos filhos da Dona Lia. Irmãos de consideração, eu fui criado com a Paula, o finado Marcos, a Lígia e o Arthur. E eu tenho um irmão, a parte de madrasta, que é o Ítalo, então nós é bastante irmão. Só que o Fê, o Nandão, do Grupo Autoestima, eu tenho um carinho assim imenso, porque quando eu vinha perder minha mãe com 6 anos, meu pai saía para trabalhar, ele cuidava de mim. Então era só nós dois em legal, casa. cara. A gente quebrava o pau, ele se virava, ele fazia o arroz, fritava a salsicha, comia o que tinha. É um cara que cuidou de mim bastante, não que a minha irmã Sandra não tenha cuidado, mas o Fê cuidou muito de mim. Hoje eu tenho um carinho, um respeito, adoro estar com meu irmão, gosto de ir no pagode dele. Te amo, Fê, Nandão, tamo junto. Legal. Olha, aproveitar e deixar o convite aí pro Fernando, que é pagodeiro. O espaço é simples do jeito que você está vendo, mas a gente tem a honra de recebê-lo aqui também, viu? Sentar aqui do lado onde está o Lipão aí, para bater papo, conhecer um pouquinho da sua história, viu, Felipe? Muito bom. Agora, você tem quantos irmãos? 6, 7, o total? Acho que são 7, contando as coisas de consideração. O engraçado, eu não sei se a sua família é que nem a minha. O irmão pode bater no outro. De fora, não, né? É assim que funciona, Mano Zóio? É assim, né? É a lei, né? Vai bater no meu assim, irmão. Né, Mano Zóio? Eu posso bater no meu irmão pode me bater, mas vizinho não vem não, a molecada vem um chicote estrala. Não, quantas vezes? Ô, Lipão, falar de coisas boas, lógico que a gente tá falando de coisas boas, coisas que faz sentido. E o mundo da música, cara, o que te trouxe assim de bom, que você fala assim, pô, realmente esse aqui é meu mundo e isso me faz levar a cada dia mais a vontade de continuar nessa vida artística? Eu acho que teve vários momentos, tantos lugares na qual a gente passou, pessoas boas que a gente conheceu e se tornaram-se amigas como o Mano Zóio até hoje, grandes palcos, pequenos palcos, grandes públicos, pequenos públicos. Eu acho que são vários momentos, Miguel, que é uma junção de vários sentimentos que faz com que eu pegue a caneta e o papel e falo, não, eu vou escrever porque é necessidade de dar continuidade nesse trabalho. As pessoas estão ouvindo. As letras que você canta são autorias suas? São ou tem autorias alguém? minhas, na qual eu trago o cotidiano, trago amor, respeito, luta, resistência. Procuro sempre manter o foco no dia a dia, né? Legal. E a inspiração vem de onde para escrever? Depende da música. Tem uma música que a maior inspiração é minha filha. Que bacana. Então eu escrevi uma música para ela.
Tem uma música que a gente fala de amor, eu falo de um conto, é a última música que eu lancei que chama Nilo. É um conto afro, é um amor e um casal entre negros. Dá pra fazer uma palhinha rapidinho, Diego? Pelo menos de um trechinho da música? Da Nilo? Da sua música nova agora? Vamos fazer. Faz um... É assim, ó, menina mulher, da pele preta, te beijo na praça, te beijam em casa e a nossa pegada não é fogo de palha e causa inveja quem nos odeia. Vou te contar, te vejo sorrindo, meu pensamento voa tranquilo. Um banho entre nós, as margens do Nilo, te vejo bem plena, sua pele é a noite e a cama e serena. Parabéns, cara, parabéns, merece Quem aplauso. sabe viu? faz ao Quem vivo, né? sabe. Isso é muito bom, rapaz, olha só. Um recadinho para você que está do outro lado acompanhando nas redes sociais. Esse é o programa É Hoje, com a apresentação de Erisvaldo Rodrigues E Miguel Bezerra. e os nossos amigos Lipão, tá? Cantor de rapper, já fez ao vivo, improvisou tudo, né, direitinho. E ele, nosso amigo Danilo Barreto, Mano Zóio. Mano Zóio, fala de você agora, meu velho. É o seguinte, vou mandar um abraço aí pra geral que tá na sintonia. Revolução Rap, segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da noite. Obrigado aí pela moral aí, vocês que são amigos de trabalho. Tô muito feliz por esse progresso de vocês aí, né? Eu andei comentando com o Badeg e com outros amigos meus. Eu falei, mano, os caras evoluíram. Então na Vox TV tá mais profissional. Tá outro nível, né, mano? A gente vai subindo de escada. Vai chegar uma hora que a gente vai estar em diversos lugares importantíssimos, como aqui, né? E deixo aí pra galera que tá na sintonia. Conheça o trabalho do Negro Lipão, vai lá na página oficial, Negro Lipão no Facebook, Negro Lipão no Instagram e Negro Lipão no YouTube, certo? Tamo junto. Para levar o Nego Lipão é só chamar o Mano Zóio. É só chamar o Mano Zóio lá, só dar um toque, Danilo Barreto de Oliveira, é só falar com o Miguel ou com o Erisvaldo que a gente faz a ponte, vamos que vamos, que o som não pode parar. Legal. Tem algumas perguntas pro pessoal. O pessoal que tá na internet aí, só deixar o seu recadinho, tá? Que a gente vai ficar muito feliz. Deixa o teu recado, fala onde você está acompanhando o nosso trabalho, tá bom? A gente vai responder vocês com muito carinho, de coração. Essa hora, sabe pra que é bom? Lipão, você tem vó ainda? Não, Não tem. nem materno, nem Mas você paterno. lembra da sua vó? Porra! O que você mais deixa de que você sente saudade dela? Fora as comidas, que acho que a comida de vó é sempre... O que a sua avó costumava fazer esse horário, Lipão? Nossa. À tarde, assim, que você lembra? Não, eu tinha uma avó baiana, brava, mas muito carinhosa, amorosa com todos os netos. Aham. Na tarde, o momento da tarde sempre tinha aquele café bacana, onde tinha aquele bolo, né, aquele cuscuz. Pô, comida de vó e o carinho é sempre inesquecível. É eu acho. top, né? Não, é inesquecível. Café de vó. É top, rapaz. Além de levar o Lipão, adquire também os produtos Revolução Rap, né? Isso, Danilo? Nas redes sociais Com do Danilo. certeza. Só chegar lá, Danilo Barreto de Oliveira ou Revolução Rap Heliópolis FM, que estamos chegando a mais de 14 mil curtidas e vamos que vamos. É difícil, Danilo, alcançar essa quantidade de pessoas nas redes sociais? Nada, é só trabalhar. Só trabalhar, né? Logo, logo eu vou te passar o transmit. A caminhada. Né? Trabalhar com determinação. E é o seguinte, na próxima vez eu vou deixar uma regata aí para eles vão sortear para os internautas. É isso. Olha, promessa é dívida, como é que é? Promessa é dívida, né? Então hoje mesmo eles O ano já que vai vem, pegar. o próximo ano é eleição, viu? Agora tira um pouco do foco de música. Fala em eleição. Como é que você vê a situação do nosso país hoje que você é um representante dos negros? Uma responsabilidade gigante. Momento ruim. Ao meu ver, é um momento ruim, mas é um momento que a gente tem que resistir. Eu acho que tem muita coisa por vir. A gente vem fazendo um trabalho de base, que eu acho que isso foi importante. A gente poder voltar ao trabalho de base, como, por exemplo, nesses dias atrás a gente estivemos no Vale do Ribeira, conhecer um quilombo. Então acho que nesse momento que o país vive de um retrocesso, a gente volta ao trabalho de base, busca as nossas histórias, resistências, para aprender, se fortalecer cada vez mais. Bacana. E se alinhar também, tá junto, né, mano? Tá junto e conversar e dialogar. Porque não é hora mais de o partido B, o partido C, o partido A. O negócio é um só. Tá certo, mano. Parabéns pela sua visão. Eu acho que tem que ser desse jeito mesmo, né? Uma andorinha só não faz verão. Uma andorinha só não faz verão, né? Se a gente não se alinhar, se a gente não se unir, volta tudo à regressão dos anos 60. É um retrocesso. E você que está nos acompanhando, acesse Vox TV no Instagram, no Facebook,
Mande o seu vídeo falando do programa é hoje, que logo quando eu chegar em casa eu vou fazer o meu vídeo também, convidando para curtir esse programa toda sexta-feira das 15 às 16 horas. Erisvaldo Rodrigues e Miguel Bezerra. Esse cara é monstro mesmo. Marreteiro, é o melhor. É o melhor, é o marreteiro. Agora, gente, olha, tá chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Legal. Infelizmente é muito rápido. Não, mas As portas estão abertas para vocês, sempre que vocês puderem, tá? Serão bem-vindos. Fala dos teus contatos. Tem algum show programado para esses dias agora? Não? Legal. Semana que vem, o Negro Lipão vai estar partindo junto com alguns companheiros da UNAS. Eu vou estar indo para o Rio, né, buscar um conhecimento, conhecer, tentar ampliar as questões culturais. Final do mês eu tenho dia 29 em São Bernardo, mandar um salve para os meninos de Chácara que me convidou, e na sequência, no mesmo dia 29, Biblioteca Bar, ali na Ricardo Jafé, ao convite dos meus parceiros aliados da Sul, tem a apresentação Negro Lipão também. A partir de que horas, na Ricardo Jafé? A partir das 18 horas. A partir das 18. Biblioteca Seu Bar. tempo de trabalho, seu tempo de show tem uma duração de quantos? Cara, depende. Se eu levo convidados para estar fazendo junto no palco, a gente estica até uma meia hora. Mas dificilmente a gente vai fazer um show de 1 hora ainda, nesse momento. Legal. Né? A gente pega muito pocket show, então os pocket show eles são reduzidos. Como chama? Pocket show, né? Pocket show. São Pocket show mais, show é a redução do são show. shows mais reduzidos Legal, e tal. legal. E nos seus shows vai só você? Nesses pocket shows, você leva mais algum componente? Eu mais sempre alguém convido o parceiro o VS, o Vitor, Aham. que é um menino bom, talentosíssimo lá, que tá chegando da quebrada. Sempre convido o Igor Nova Safra. Mano Zóio vai com nós, apresenta, faz a apresentação, ele que faz a chamada. Aham. DJ Reginaldo tá comigo, ou DJ Negroala. Sempre tem um time que tá Que acompanhando. vai junto, né? Bacana. Só para tirar uma dúvida minha, tem muita gente que vai até me chamar de burro, de ignorante, mas não é não, tá? Quando a gente não sabe, pede ajuda aos universitários, meu amigo, pelo amor de Deus. Não sai dando tiro aí, falando merda, não. Eu vou fazer a pergunta para ele, porque eu tenho essa dúvida. A diferença do rapper pro hip hop. Não, o hip hop, ele é um movimento, é uma filosofia de vida. Ah, tá. E o rap, ele é um dos elementos que completa, que complementa. Então é o rap, é o MC, o b-boy, o grafite, e ainda tem um outro elemento que é o conhecimento hoje. Legal. Se diz 5 elementos. Então o rap, o MC, na verdade, é um dos elementos do hip hop. Ah, bacana. Entendeu? E o rap é o seguinte, o rap é o cara que canta só em cima da batida. Certo. O hip hop é o cara que já agrega, já leva o dançarino para fazer o b-boy. O hip hop, ele é um... E o grafite e o DJ. E o DJ. DJ Reginaldo. E o DJ. DJ Reginaldo. DJ Reginaldo, legal, bacana. Ó, a Vera Lúcia tá assistindo o programa, então mandando um abraço para todos. Legal, agradece. Ela tá lá no Abração, Ponte do Pernil. Valeu, Vera Lúcia. Ponte do Pernil. Vamos chegar aí para dar um prejuízo logo mais. Ponte do Pernil que fica ao lado da estação do metrô Arthur Alvim. Legal, Zona Leste. Rua Maria Celsa Eugênio, número 12, viu? Vamos comer um pernil lá no... Ô Miguel, e eu queria parabenizar também, antes do Lipão falar, toda a equipe aqui, a equipe técnica que está fazendo um trabalho maravilhoso, o Ed também, que é um grande profissional ali, a gente andou conversando com ele, que ele era do hip hop também, o Ed, da cascata dos anos 90 ainda. Caraca, velho. Da hora, importante. Quando eu tava começando, a cascata já tava há mumuitos anos à frente. Já gerou a identificação. Da hora. É interessante saber que, pô, é uma base pra nós, né? Uma referência. Lipão, você hoje se inspira em alguém? Cantor assim? Cara, eu tenho várias inspirações, eu gosto de escutar de tudo, mas eu cresci escutando desde Martinho da Vila ao Nat King Cole, né? Que foi a referência do meu pai que passou pra nós. Mas eu gosto de tudo, Racionais MCs, Parte 1, eu escuto desde os 90 até os dias atuais o que tá tocando. Bacana, gente, olha, muito obrigado, tá? Infelizmente o tempo aqui voa. E desejo toda a saúde do mundo, sorte para vocês, que Deus esteja sempre com vocês, tá, Lipão, com você, Mano Zóio. Obrigado de coração por você ter vindo, meu irmão. Como eu falei, as portas estão abertas. Quando puderem, Eu que voltem. agradeço a oportunidade, o espaço do bate-papo. Vida longa ao Vox TV.
Da hora, parabenizar toda a equipe. Muito obrigado. Eu que agradeço. Segue nós lá. E segue nós lá nas redes. Lá. O convite está feito. É hoje. Eventos, Gente, olha. projetos de vocês, ok? Perfeito, legal. Danilo, do Revolução Rap, o seu também, enfim. Somos uma família. Agradece. Tamo junto. Ok? Grisvaldo, vamos para o nosso apoio. A gente volta já com o professor Edgar da Nóbrega. Vamos lá. Olha. Tá gravando. Legal, estamos de volta na Vox TV Oficial, a TV que mais cresce no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, por você ter paciência de ficar essa horinha com a gente aqui no programa É Hoje. E os nossos convidados. Estivemos agora com o rapper, o Lipão, e agora temos a honra e o privilégio de receber um dos grandes nomes de São Paulo, de São Caetano, ele que é professor de economia, vereador, existe ex? Depois ele vai responder para a gente se existe ex-vereador, né? Nosso grande amigo, companheiro Edgar da Nóbrega, a gente tem a honra de recebê-lo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Erisvaldo. Grandes amigos. Boa tarde, você que nos acompanha aqui na Vox TV. É uma alegria estar aqui com você. A felicidade é nossa e muito obrigado já de antemão por ter vindo, aceitar o convite. Okay. Eu sei que sua agenda é bastante lotada, seus compromissos são gigantes, mas para nós é uma honra recebê-lo aqui. Ainda você fez a deferência aqui, Miguel, me dá esse copo vermelho. Tá? O vermelho é uma cor que me persegue, Miguel. Erisvaldo, o que será que é mas isso? você sabe por quê? Combina com o meu óculos. Você é São Paulino? Não. Combina com o meu óculos. Eu sou palmeirense, Miguel. Pelo amor de Deus. Né? Ai, só o que é vermelho é o coração, que é vermelho que bate firme dentro do peito. Por que o livro é vermelho? O livro é meio laranja. O livro que eu trouxe aqui de presente para você e para o Erisvaldo. É o livro que eu escrevi sobre economia. Bacana. Um pouco das aulas que eu fiz, um pouco das coisas que eu acredito, o Miguel e Erisvaldo. Fiz questão de trazer aqui para vocês, porque e você sabe que a gente está num momento onde ideias não são fáceis de você apresentar ideias, ter ideias para ofertar. Sim. E a gente pensar o Brasil hoje sem ideias é difícil. Sim. Então, por isso que quando eu editei esse livro, para que lado você está pensando em seguir? Porque às vezes eu me lembrei da Alice no livro País das Maravilhas, que diz:
para onde você vai? Aí, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, a ideia é olhar o Brasil, pensar o Brasil e tentar encontrar caminhos. Meu livro é um pouco isso. Legal. Professor, eu acho que a gente, eu do meu ponto de vista, eu acho que o ser humano tem que ter um norte, né, a seguir. Porque senão você fica... Lembra aquele João Bobo? Você joga a cabeça para baixo, levanta, sobe. É isso mesmo. Você não sabe para onde seguir. Então, acho que a gente tem que ter um norte, uma direção, né? Antigamente o pessoal, os mais antigos, o Miguel falava, se oriente, rapaz. Lembra disso? É que quando você fala tem que ter um norte, eu prefiro ter mais um norte. Certo. Mas os mais antigos, um oriente. Então a vida, o tempo inteiro, ou norte ou oriente, mas sempre as pessoas estão buscando caminhos. Legal. Estão buscando rumos. Talvez por isso que eu coloquei o nome da minha empresa de Rumo, porque, de fato, buscar caminhos, buscar rumos é algo da natureza do ser humano. Legal. Com 279 páginas, esse livro é o primeiro ou o segundo? Esse daí é o segundo livro. O primeiro, Erivaldo, é a terceira produção mais extensa que eu fiz. O primeiro eu discuti a economia do ABC, foi logo na graduação, discutindo a crise e o futuro do ABC naquele momento. Era final dos anos 90, crise econômica pesada do ABC. E aí eu discutia um pouco de planejamento da região do ABC. Na sequência, eu fiz um trabalho de mestrado na PUC, um texto importante que discutia planejamento regional. E aí não virou livro, mas era um texto muito importante. Fiz a minha tese de doutorado, discutindo a economia solidária, que é um texto com 290 páginas, um texto que me deu um orgulho muito grande. Fiquei com 10 na tese de doutorado. Então, agora, eu resolvi editar esse livro porque, às vezes, as pessoas falavam, puxa, professor, eu não gosto de economia. Toda vez, Miguel, que eu chegava na aula, economia, eu tenho medo de economia. As pessoas sempre, Erisvaldo, ligavam a economia a número. As pessoas só pensam que economia é apenas número, quando, na verdade, economia significa o que as pessoas vão fazer com os seus recursos. Então, a economia tem muito mais a ver com pessoas do que com número. Às vezes, nas minhas aulas de economia, eu discuto isso logo no primeiro capítulo. Economia é uma ciência exata ou uma ciência humana? É uma ciência mais humana do que exata. Então, certamente, ao escrever esse segundo livro, é uma maneira de estabelecer um diálogo de uma economia mais próxima das pessoas, para que as pessoas, e não precisa ler todas as páginas, porque também o livro ele foi feito em artigos separados, que você pode ler um independente do outro. Mas, certamente, é um livro que me deu muito prazer de ter concluído e acho que a leitura, as pessoas falam, puxa, eu gostei desse artigo. E termina, a conclusão dele eu fiz discutindo cinema, que é uma coisa que eu também gosto muito. E Mário Vargas Llosa uma vez disse o seguinte, o cinema ensina as pessoas a viver diferentes personagens. Aqui, o Miguel e você estão como apresentadores de um programa de TV. Eu conheço o Miguel e o Erisvaldo aprendendo e ensinando uma nova lição, como diria o poeta. Eu conheço você e o Miguel como radialistas, mas conheço também como marido, não é isso, sim, Miguel? Sim. Conheço como amigo, sabe, como professores da vida. Então, o tempo inteiro, e por isso que é o último capítulo, eu discuto um pouco o que o cinema tem a ver com a vida. Legal. E no cinema é isso. No cinema, às vezes, você vê aquele personagem, Miguel, que é mau. Mas ele é mau como personagem. Sim, nem sempre ele é mau. A pessoa que interpreta é o que está passando, né? Exatamente. Está mostrando para o povo. Exatamente. Né? Professor, está na mente já ter um novo projeto para um próximo livro? Ou ainda, por enquanto, não? Nesse momento, não. Até porque... quando a gente lança um livro, quando eu estava terminando esse projeto, eu li um artigo do Paulo Nogueira Batista. Legal. Paulo Nogueira é um economista que eu adoro, grande brasileiro. Legal. Discutiu muito a história do Consenso de Washington e ele falava, Miguel, do que era essa dificuldade do Brasil de hoje colocar ideias no papel e assumir ideias. Legal. Tá certo? Legal. Então, é uma coisa que a gente precisa ter muita coragem
Porque, como eu disse no início dessa fala, desse comentário, dessa fala, a gente vive um tempo onde as ideias não têm tanta relevância, infelizmente. A gente vive um tempo que aquela Universidade Oxford resumiu como o tempo das fake news, o tempo da chamada de uma nova história. Quer dizer, hoje toda hora tem gente que está espalhando notícia que não necessariamente, não é isso, Erisvaldo, condiz com a verdade dos fatos. Então, por isso que então, quando a gente escreve e bota no papel um projeto desse tipo, já tem muita parcimônia e muita cabeça no lugar para botar para frente. Para concluir, né? Mas é uma alegria e é uma coisa que dá um prazer muito grande ter feito. Bacana. Legal. Professor, para quem não nos acompanha nesse momento, nós estamos batendo um papo com o professor Edgar Nóbrega. Ele que é professor e é economista também, né? Gente boa, aqui de São Caetano do Sul. Natural de onde, professor? Sou do interior de São Paulo, sou de Pradópolis. Pradópolis é uma cidade muito pequena, com menos de 10 mil habitantes, ali do lado de Ribeirão Preto. Agora, meus pais, o Erisvaldo, meu pai, minha mãe, meu pai faleceu ano passado, e aliás, moram aqui próximo do estúdio aqui da TV, da Vox, eles são do interior da Paraíba. Então eu digo que eu nasci no interior de São Paulo, mas sou paraibano de sangue, tá certo? Edgar Nóbrega, lá na Paraíba tem muitos Nóbregas, Maílson da Nóbrega, né? Maílson da Nóbrega é de origem paraibana. E quando o pessoal vinha descendo lá da Paraíba para cá, então, de origem portuguesa, a família, e vinha descendo, aí na Bahia o pessoal diminuiu, aí ao invés de Nóbrega virou Nobre. Então, lá na Paraíba tem os Freitas Nobre, então já diminuiu um pouco a palavra. Então, é Edgar Nóbrega ou é da Nóbrega? O nome é da Nóbrega, mas eu fiz um risco. Tirou fiz um risco minha vida. E quando vereador, incorporei o professor. Legal. Que é algo, Miguel, tem uma coisa que eu adoro na vida. Sou economista de formação, porque para o Brasil, para quando a gente olha o Brasil, é comum, principalmente a juventude hoje, falar, puxa, mas o Brasil não tem jeito. Sim. Principalmente hoje o jovem. Encontramos lá no Heliópolis no sábado, e o jovem hoje, que é a esperança do jovem em relação ao trabalho? Tem um filho de 25 anos, o Pedro, e uma filha de 27, a Mariana. Legal. Que o Pedro se formou em comunicação, a Mariana em relações internacionais. Agora, quando você olha para os jovens, eles já se formaram, já escolheram caminhos, tá certo? Às vezes acertar uma coisa aqui, uma coisa ali da vida. Mas para o jovem que hoje pensa em entrar na faculdade, imagina, Erisvaldo, o que o cara fala, eu vou fazer o quê? Será que vai ter emprego? Será que eu vou ter oportunidades? Tá certo? Certeza, porque hoje exatamente, hoje o mundo é um mundo de muita incerteza. E na época que você começou a estudar, era mais fácil, mais difícil? Porque aparentemente você já acabou falando que é filho de paraibanos, nordestinos. Sim. A época que eles chegaram para São Paulo, eu tenho certeza que não era muito bem visto o nordestino aqui. Ainda hoje, infelizmente, existe esse preconceito com o nordestino. Como era ser filho de pais nordestinos, morar no interior de São Paulo e estudar, professor? Vim para São Caetano, uma cidade com muita gente de origem italiana. Sim, que o italiano aqui prevalece, né? Exatamente, tem muito nordestino também. A Vila São José, em São Caetano, tem esse nome, não sei se você sabia disso, mas a origem é São José do Piranha. O pessoal vinha da Paraíba, ali próximo de Pombal, que é próximo da onde meus pais vieram. Pombal é terra do Celso Furtado, um grande economista. Então, São José do Piranha, muitas pessoas vieram do interior da Paraíba, de São José do Piranha para cá, para a Vila São José aqui em São Caetano. Por isso que deram o nome Vila São José, em homenagem. Só não é São José do Piranha. Mas, então, eu diria, Miguel, que a minha vida inteira foi uma vida de muita batalha. Então, quando eu decidi entrar na universidade, eu fiz economia na PUC, fiz mestrado na PUC em economia e fiz doutorado em ciência política também lá na PUC. Sou filho da PUC. Mas o tempo inteiro, principalmente quando eu entro na graduação, muito difícil, longe, caro,
mas foi sempre com muita batalha. Então, sempre com muito apoio da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu pai. E eu diria que, de uma maneira geral, seja como professor, eu me lembro, Miguel, imagina que eu estava iniciando o mestrado, há mais de 20 anos atrás, estava iniciando o mestrado e fui convidado para ser professor lá na PUC. Aí, imagina que no primeiro dia de aula, Erisvaldo, eu tremia, mas não era de medo, eu tremia de emoção. Porque, você imagina, eu exatamente, um filho de paraibano, que nunca minha mãe tinha pensado em entrar numa universidade, eu tinha virado um economista formado e estava virando um professor de economia ali naquela universidade que está entre as melhores universidades de economia do Brasil. Legal. Então eu diria que a vida foi de muita luta, de muita batalha. Mas também, Miguel, eu sou partidário da ideia de que quando as coisas vêm muito fácil, elas vão embora fácil. Então, eu sigo com, no fundo, eu gosto de uma frase do Khalil Gibran, não te peço uma carga leve, dai-me costas poderosas. Então, entre a carga leve e a força para realizar, eu prefiro a força para realizar. Legal. Erisvaldo. Edgar, quando a conjuntura concreta, a realidade, ela concreta, diz o livro? Exatamente. A gente pega a conjuntura, o Erisvaldo, e o tempo inteiro, a gente não pode analisar a conjuntura econômica já, falando do livro, ela tem que ser analisada concretamente, mas sobre vários viés. Eu não olho a conjuntura apenas, por exemplo, com o olhar de economia. Eu olho com o olhar da política, eu olho com o olhar da cultura, eu olho com o olhar da ciência social. Ou seja, são vários viés que eu preciso olhar e examinar a conjuntura. Agora, se eu não tiver os pés fincados muito na terra para olhar a conjuntura de verdade, eu posso correr o risco de ficar analisando fumaça, ficar analisando nuvem. E as nuvens, você sabe, né, Erisvaldo? Ela está aqui agora, ela está aqui daqui a pouco. Então, esse é um cuidado. Mesmo o movimento das nuvens na conjuntura é importante. Não adianta você falar, a conjuntura vai para cá. Eu sempre digo nas minhas aulas, ela pode ir para cá, pode ter uma possibilidade dela ir para cá, mas ela pode ir para o outro lado também. Então, a conjuntura é sempre uma coisa concreta, mas muito dinâmica. Legal. A Vera Lúcia está mandando um abraço. E o Elias Queiroz está parabenizando o programa. Ele está lá na Vila Carioca acompanhando a gente. Legal. Tá? Fala nisso, tem uma chamadinha aí uma pergunta para o professor Edgar? Tem uma pergunta para o professor Edgar, Virgínia. Vamos ver aí? Vamos lá ver a perguntinha que tem para o professor? Professor Edgar, muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Obrigada por estar aí hoje. Boa tarde, galera do Hoje. O programa está muito bom, parabéns. Professor, a minha pergunta é a respeito da profissão de professor. Eu fiquei muito preocupada. Esses dias eu vi uma enquete feita numa escola, onde foram perguntados para todos os alunos que profissão que cada um queria ser. Todos escolheram uma profissão, menos a profissão de professor. Ninguém quis ser professor. Acredito eu que diante dessa violência que os professores sofrem, essa falta de valorização dos professores, começa a me preocupar. Na minha infância, na minha adolescência, se chegasse na classe e perguntasse para a sala que profissão cada um queria ser, eu acho que 80% as pessoas falavam, eu quero ser professor. Hoje você não vê mais isso. E isso é muito preocupante, porque ninguém existe sem um professor. E isso está me preocupando. O que a gente pode fazer? O que a sociedade precisa acordar para isso? Ver que isso é uma coisa muito séria e muito preocupante. Responde aí para a gente a sua opinião em relação a isso. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde para vocês. Tchau. Tá aí, professor. Vera, o que eu acho importante acho que o comentário dela é muito preciso, muito bacana. A Vera é uma pessoa muito inteligente. E você sabe que eu começaria lembrando essa semana o técnico do Flamengo, que é o Jorge Jesus.
ele falou que ele não gosta de ser chamado de professor, ele gosta de ser chamado de técnico. E ele falou, porque de fato eu não sou professor, eu sou um técnico de futebol. Sim. O professor é uma outra profissão. Agora, uma coisa, e ainda seguindo no futebol, Vera, o técnico do Uruguai, da seleção uruguaia, o Oscar Tavares, é um professor, é um maestro, como eles chamam lá no Uruguai, um professor de crianças, uma coisa super interessante. Então, no Brasil, o professor que tem muito valor é o técnico de futebol. Então, quando o jogador é entrevistado, antes ou depois do jogo, não é isso, Arisvaldo? Aí, não, porque o professor pediu para fazer e tal. E quando depois do jogo, principalmente quando o time vai mal, o jogador bota a culpa no professor. O professor pediu, mas não deu certo. Então, a Vera está coberta de razão. Infelizmente, nós precisamos aí, quando eu digo nós, é a sociedade, Miguel. Precisa retomar aquele orgulho de que o professor é importante. Legal. E digo isso porque, na prática, o professor é a única profissão que forma outras profissões. Legal. Eu lembro que, no começo do ano, quando você fez aquele curso de radialismo, você fez quem te deu o curso foi um professor. Sim, com certeza. Você tem certamente lá radialistas importantes, mas tem toda uma metodologia para ensinar que é organizada pelo professor. Então, Vera, certamente, então, chegou o momento da sociedade fazer um pacto pela educação. Legal. Onde a coisa mais importante que existe é a educação. Se o Erisvaldo sair daqui agora e alguém roubar o carro dele, ele vai ter que comprar outro carro. Se alguém pegar esse copo aqui da TV, vai ter que pegar outro copo. Agora, se tem uma coisa que ninguém tira de ninguém, é a educação. A educação, Miguel, eu tenho uma ideia, quando eu passo para você essa ideia, olha que coisa fantástica, eu tenho uma ideia. Quando eu divido essa ideia com você, eu dividi com você, mas eu não fiquei com menos. Sim. Nós ficamos com mais, porque você tem ideia também, ou seja, a educação ajuda a ampliar a ideia e ampliar a perspectiva das pessoas. Professor, falar em educação, você acha que hoje a educação dos pais está diferenciada de antes, de há alguns anos atrás? Totalmente. Perderam o respeito, a criançada, a juventude perdeu o respeito pelos pais? É que eu acho que isso tem a ver com aquela ideia da falta de perspectiva, e o professor Mário Sérgio Cortella lembra sempre da ideia da falta de limites. Legal. A gente vive uma sociedade hoje onde as pessoas não têm limites. E tem uma coisa maluca, Miguel, também muitas vezes a gente infantiliza os adultos e torna adulto as crianças. Assim, um marido, às vezes, meu bebê, meu nenê, não é isso? Já viu? Sim, sim. E trata, às vezes, uma criança, a criança com 3 anos está com o celular na mão, tá certo? Então, o que criança? Criança precisa ser criança, precisa brincar na rua. Pode ter um jogo, mas tem que ter limite. Hoje, nós observamos que isso é um mal hoje da civilização. As famílias não conseguem, e eu digo que são raros os casos que as famílias conseguem impor limites sobre a coisa do uso de telefone, de computador e de jogo, Orisvaldo. É uma coisa preocupante. E esse tipo de coisa deixa as pessoas adictas, deixa as crianças, os adolescentes viciados. E depois que a pessoa fica viciado nisso, como que se resolve? Então, a droga, o álcool são vícios graves hoje que nós vivemos. Certo. Mas certamente, entre os grandes vícios que a sociedade precisa hoje aprender a compreender e a buscar solução, é o vício do jogo, da convivência com tecnologia. Imagina, experimenta você fazer um teste. Experimenta ficar 1 hora sem olhar no telefone. As pessoas não conseguem. É como se fosse uma obrigação. Olha, tem um abraço aqui do Irineu Cavazzani Júnior. Está te parabenizando. E cadê? É isso mesmo. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. A frase... Irineu é um amigo querido, é um amigo que votou no capitão, paraquedista, e o que a gente tem na vida, Miguel, é que ouvir os amigos e respeitar. Um abraço, Irineu, um abraço para o seu irmão Ivan, grandes amigos. Legal, bacana. Gente, olha, estamos chegando ao finalzinho do programa. Deixar aqueles valores, Erisvaldo Rodrigues. Bora lá. Tem mais alguma pergunta para fazer o professor? Professor, uma
uma história que precisa ser reconhecida e valorizada? Isso é uma página do livro. Eu adoro, certamente eu fui em uma fábrica, Erisvaldo, lá em Jandira, uma fábrica que estava numa crise gigante. Essa empresa fechou. Eu tive a oportunidade de conversar com o dono da empresa, um senhor de 85 anos, e ele falou: olha, cara, a fábrica fechou porque ela está em crise. Eu vou viajar para Londres, eu vou ficar 20 dias em Londres agora. Aí eu fiquei perplexo. Eu não contei isso em detalhes no livro, mas eu apresentei, a partir daquela situação, está no 2º capítulo do livro, uma solução para esse tipo de coisa. Porque quando uma fábrica quebra hoje, junto com ela quebram prestadores de serviço, amigos das pessoas. O primeiro cara que passou a sofrer quando essa fábrica quebrou, era uma fábrica de 200 funcionários, foi o dono do posto de gasolina. Porque eram 100 pessoas que iam de carro trabalhar e que abasteciam naquele posto de gasolina. Sabe, imagina a quantidade, tinha um restaurante no posto que quebrou. Então eu diria para você que essa história da fábrica lá de Jandira, para mim, foi emocionante ver que a crise da fábrica, Erisvaldo, não era a crise do dono. Porque o dono me falou exatamente isso. Ele disse: eu estou indo para Londres, vou ficar 20 dias em Londres. Ou seja, a fábrica tinha quebrado, Miguel. Mas ele tinha quebrado? E a preocupação? Ele estava preocupado, exatamente. Então, o problema, às vezes, é isso. Quebra a economia, gera-se crise na economia e nem sempre todas as pessoas são prejudicadas da mesma maneira. Por isso que eu escrevi esse livro e gosto dessa ideia de que as pessoas precisam se reconhecer como pessoas protagonistas de uma vida e não apenas como sujeitos passivos. Então, apresentar um livro de economia que nem sempre é um tema fácil, mas é uma maneira de falar, na medida do possível, tenta compreender um pouco disso. Legal. E a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, para a gente finalizar o programa, rapidinho. O senhor ficou dois mandatos como vereador. Pretende o ano que vem sair como vereador ou só apoia alguém? Hoje eu tenho trabalhado muito próximo do Fábio Palácio. O Fábio é um amigo querido. Está se preparando para ser prefeito da cidade. Legal. Tenho certeza que pode ser uma grande alternativa para a cidade. É um amigo que eu defendo demais. E no momento oportuno nós vamos conversar sobre isso. Político, Miguel, é igual político, assim, sabe aquela história, o lobo perde o pelo, mas não perde a pose. Político, uma vez na política, sempre na política. Legal, então, legal. Ou eu vou ser candidato, ou nós vamos estar muito amigos junto de alguém que vai trabalhar e vai ser eleito o ano que vem, com certeza. Aproveitar e deixar um abraço para o Fábio Palácio e falar para ele o seguinte: está aberto, as portas estão abertas, tá? A gente aguarda você aqui. No programa também, Fábio Palácio. Será muito bem-vindo. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de ficar mais tempo conversando mais, porque eu acho que a gente tem assunto para o resto do dia. Mas eu quero te agradecer, tá bom? Como faz para encontrar o professor Edgar nas redes sociais, empresa? Minha empresa está aqui próximo, está aqui na Avenida Kennedy 3500. E nas redes sociais, no Facebook, eu estou... E assim, sou amigo das pessoas quando buscam lá professor Edgar Nóbrega. Então, vamos seguir na vida, no trabalho e nas redes sociais. Obrigado, Miguel. Obrigado, Erisvaldo. Obrigado, e obrigado você que nos acompanhou aqui na Vox TV. Um abraço para o Ed, que não é o Ed Murphy, não é o Ed Mota, mas é o Ed aqui da Vox TV. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Nunca maltrate uma pessoa quando você estiver subindo, pois poderá encontrá-la quando estiver descendo. Erisvaldo Rodrigues, muito obrigado por mais um programa. Obrigado a todos vocês de casa, obrigado a você que ajuda a gente a divulgar o trabalho. Compartilha, deixa a likezinha lá, manda para os seus amigos, para as redes sociais. Estamos aqui todas as sextas-feiras. Que Deus abençoe e ilumine sempre a sua vida. Um grande abraço para todos os amigos. Vamos dançar forró dia 14 no Brasil Danças. Marcelo Oliveira. Um grande abraço e até sexta que vem.